Conferência Internacional na Estância Árvore da Vida, março de 2019. Tema geral: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mensagem 8: Beber, comer e desfrutar de Cristo. Leitura bíblica: 1 Coríntios 3:2, 1 Timóteo 4:6. Ministrada pelo irmão André Dong, em 5 de março de 2019. Atenção, texto não revisado. Anotações feitas por Fábio Dutra, Sete Lagoas, MG. Tive o sentimento de colocar este tema desta mensagem, bem diferente do tema dos primeiros capítulos de 1 Coríntios. Estamos aqui para beber, comer e desfrutar de Cristo. Antes de entrar em 1 Coríntios 3 precisamos de um pano de fundo. Vimos muitos itens com Pedro e Esra. Uma coisa me marcou: Cristo é a solução de todos os problemas. O Miguel mostrou sobre a importância do Espírito, de exercitar o nosso espírito. 1 Coríntios 1:4-8. Parecia que a igreja em Corinto tinha de tudo. Mas porque havia problemas. 1 Coríntios 1:10-13. Havia um sério problema na igreja em Corinto. Paulo fez um bom trabalho ali. Apolo também. Ao ler estes versículos, senti um pouco de ironia por parte de Paulo. Se vocês têm tudo, por que há problema em Corinto? Uns de Paulo, uns de Apolo, outros de Pedro. Uns se julgavam mais espirituais e diziam-se de Cristo. Todas as situações são divisão. Este era o grande problema de Corinto: divisões. 1 Coríntios 1:22. Os judeus queriam sinais. A travessia do Mar Vermelho foi um grande milagre. Toda a história de Israel foi marcada por milagres. Os judeus então estavam acostumados e queriam ver milagres. Houve a cura do cego de nascença. Tanque que Betesda. Havia também o paralítico que foi descido com uma corda pelo telhado. A fé deles o salvou. O problema de ficar cego ou paralítico não é uma questão de pecado. O que é mais fácil? Curar ou perdoar pecados? Paulo foi para Atenas. Atos 17:16-18. Paulo não perdia tempo. Pregava o evangelho, na praça, nas sinagogas. Atos 17:19. Areópago é um lugar de ouvir novas ideias, novas filosofias, para todos debaterem. Atos 17:21. Você tem novas filosofias? Vamos ouvir as novidades. Este era o pano de fundo dos gregos. Atos 18:5-10. Paulo tinha muito problema na sua obra. Mas o Senhor tem muito povo na cidade. Atos 18:12-16. O procônsul Galio só julgava coisas da lei. Atos 18:17. Sóstenes, companheiro de Paulo, levou uma surra. Alguns foram ganhos em Corinto e a igreja foi levantada. Alguns irmãos Corinto eram judeus convertidos, acostumados com milagres. Outros eram gregos convertidos, usavam muito a mente, queriam interpretar. Mas não estavam no espírito, daí todos os problemas. A vida da igreja é uma esfera espiritual. Aqui é um ambiente espiritual. Em qual esfera estamos? Espírito ou carne? Paulo não podia falar com eles espiritualmente, não era a esfera adequada. Eles eram carnais. Há um conflito em carne e espírito. A mente posta na carne é morte, a mente posta no espírito é vida e paz. Romanos. Há uma guerra aqui. O que você decide? Espírito ou carne? A esfera é muito importante. Não trocamos nossa esfera por nada. De quem é a culpa? Dos irmãos responsáveis. Não, a culpa é sua. Por que você não mudou a situação? Invocou o nome do Senhor? Estar no espírito contagia os demais. Invocar, orar, tudo isto contagia. Nos anos 2000 vieram aqui irmãos da liderança do USA participaram da conferência, depois Cesareia de Filipe e depois a igreja em São Paulo. Um deles, o principal, disse que o nome dele era Feliz, depois Mais Feliz, depois o Mais Feliz. Mas quando voltou para o USA, perdeu tudo isto. Não havia esfera propícia lá. A esfera da igreja no Brasil proporcionou a esfera para ele ser feliz. 1 Coríntios 3:1. Estar na carne é sinônimo de não crescer em vida. Tem tanta palavra, mas não estão no espírito. Se formos assim, carnais, não vamos crescer em Cristo e a primeira coisa que vai acontecer é ter divisão. Temos que nos preservar. Não deixe ter divisão. A consequência da divisão é morte. Vemos irmãos afastados. Tivemos problemas entre nós. Tive insônia várias vezes por isto. Muito doloroso. Nada é pretexto para nos dividir. Em Corinto, se não houvesse a interferência de Paulo, a divisão se concretizaria. Temos ciúmes?
Temos no seu interior você, daquele irmão que é mais usado que você. Efésios 2:1. Entranhas, a humanidade de Cristo. Nosso relacionamento depende disto. Nossa humanidade é divisível. Por isto precisamos da humanidade de Cristo. Tem compaixão, tem empatia. Você já teve dor de dente? Quando alguém que fala que está com dor de dente, você logo se identifica com a pessoa. Efésios 2:3. Pensei a mesma coisa, mesma alma, mesmo sentimento, sem partidarismo. O passo seguinte é o partidarismo e a divisão. Efésios 2:4. Isto é o que devemos praticar na vida da igreja. A reunião deles era como um parlamento, cada um falando o que queria. Não queremos isto, mas queremos uma reunião controlada pelo Espírito. Aí Paulo mostrou para eles que eles estavam enganados. Paulo mostrou que a vida de igreja é desfrutar Cristo. Viemos aqui para desfrutar. A palavra desfrute é enfatizada no nosso meio. Aí fora não sabem direito o que é desfrutar. 1 Coríntios 3:2. A vida da igreja é simples, como beber leite. João 4:14. Esta fonte está dentro de você. Não é uma reunião cheia de cabeções. Às vezes vemos irmãos falando bombas uns para os outros no compartilhar ou nas orações. Mas precisamos de estar no Espírito. A vida de igreja é simples. Cristo é nossa água. Quanto mais água beber, mais saudável você será. Cristo é nosso ar. Quanto mais respiramos, melhor para nós. Respirar é mais básico que beber água. Ó Senhor Jesus! No alimento diário tem uma frase. Assim que se levantar, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Isto virou um hino. Vamos ser simples e cantar agora. João 7:37. Simples. Tem sede? Vá ao Senhor. Você em rios de água viva. Se você for o chamado para o expulívoro, diga amém. Do seu interior fluirão rios de água da vida. O correto é voltar para a simplicidade. A palavra que é falada no nosso meio é comida espiritual. 1 Timóteo 4:6. Aqui diz alimentado, não diz estudado. É comer. A igreja não é um ringue de boxe, mas um restaurante, uma sala de banquetes, onde Cristo é o prato principal. Ele é muito rico. Até a sobremesa ele é. Vamos mudar a nossa forma de reunir? Com mais desfrute. 1 Timóteo 4:6. Expor é apresentar como um garçom. Devemos servir alimento, comida, aos irmãos. O alimento diário tem muitas pepitas escondidas. Temos que trabalhar no ar para servir os irmãos. Por isto temos os tutoriais publicados pelo IVPT Somos Garçons, que servem alimento, que nos farão saudáveis. A esfera é uma esfera espiritual. Hebreus 5:11-14. Vamos deixar de ser crianças e nos alimentar de Cristo. À medida que crescemos na vida, deixamos de ser crianças. 1 Coríntios 3:4. Fazer a escolha pessoal, preferir um ao outro, são atos de crianças em Cristo. A palavra de Deus está aí para crescermos. 1 Coríntios 3:5-6. Aqui é a pregação do Evangelho, a linha da vida. Plantar é cultivar uma vida. Plantar Cristo que é vivo. Mateus 13. Ele se chama a si mesmo como semeador. Se você está aqui, é porque a semente caiu em boa terra. Senão você não estaria aqui. Tudo é relacionado à vida, nada de doutrina. 1 Coríntios 3:6. O crescimento vem de Deus, depende totalmente de Deus. Sair com o expolívoro, praticar a comportagem dinâmica, duto isto é plantar. Precisamos também de cuidar, apacentar, que é o regar. Mas Deus é quem dá o crescimento. O que planta e roga são graças ao Senhor. O Senhor é grande galardoador. Hebreus 6:10-11. Não desista de servir aos santos. Não chute o pau da barraca. Cristo é a solução para todos os problemas. Servir com mais força. Independentemente da idade. Tenho 66 anos e continuo servindo. Até o fim, o dia do Senhor. Cada um receberá o seu galardão conforme seu trabalho. Somos todos trabalhadores da lavoura de Deus. A igreja é orgânica, cheia de vida. Estamos crescendo. Quando crescemos em vida, até chegar na estatura de varão perfeito, nos tornamos edifício de Deus, algo relacionado à construção. O Senhor nos transforma de lavoura para edifício. Quem era Apolo? Atos 18:24. Apolo tinha um conhecimento limitado, conhecia apenas o batismo de João. Apolo era poderoso nas escrituras do Velho Testamento. O batismo de João era apenas do arrependimento.
O batismo que praticamos nos separa do mundo e nos leva a ganhar vida. Atos 18 e 26. Priscila e Áquila tinham o mesmo ofício de Paulo, construir tendas. Eles viram em Paulo uma pessoa que recebera a comissão de Deus. Eles deram os seus pescoços pela vida de Paulo. Priscila e Áquila ajudaram Apolo a ver a economia de Deus, que era um encargo de Paulo. 1 Coríntios 4:6. 1 Coríntios 16 e 12. Ele pediu para Apolo ir a Corinto, mas ele não quis ir naquele momento. Talvez tenha sido uma boa decisão de Apolo, em função da situação de partidarismo de Corinto. Tito 13:13. Paulo tinha um coração enorme e ainda cuidava de Apolo. É certo as pessoas dizerem com Corinto que eram de Apolo? Certamente não. 1 Coríntios 4:14. Ele tratava os coríntios como seus filhos. 1 Coríntios 4:15. A linha da vida veio de Paulo. Ele tinha comissão de Deus. Uma das turbulências ocorridas na época do irmão Dong foi que alguns não reconhecerem a comissão de Deus. Irmão Dong não é mestre, mas um enviado de Deus. Deixou um legado muito bom. Pedro Dong e Esrama vieram desta linha e assim nós os seguimos. Não somos de fulano ou beltrano. Deus irá nos conduzir. O encargo que foi trazido pelo irmão Dong está sendo multiplicado. Expo o livro com mais força. Comportagem dinâmica. Todos os encargos que ele deixou estão avançando. Este é o nosso ministério. Não temos outros. Não existe em nosso meio isto. Somos de Cristo, Cristo de Deus. Jesus é o Senhor. 5 de março de 2019. Atenção, texto não revisado. Anotações feitas por Fábio Dutra, Sete Lagoas, MG.